Proeste, então depois eu vou vendo mais alguém que eu tenha esquecido aí. Muito obrigada a todos. Antes da gente começar com a nossa queridíssima, a gente vai falar um pouquinho. Hoje nós temos o prazer de lançar oficialmente o número 8 da nossa revista de extensão, que é a revista Viver. Então, nesse ano, nós tivemos, com muita alegria, 2 números da revista Viver, por conta do grande número de submissões que nós tivemos. Então, hoje nós lançamos oficialmente. Eu vou falar muito brevemente e depois eu vou chamar a mãe da revista Viver. Hoje nós temos um momento em família aqui. Depois eu vou chamar a Silvia, que trabalha conosco e que é irmã da Cláudia, mas antes eu vou só falar muito brevemente, né? Então, nesse número da revista Viver, a gente trabalha bastante a questão da inclusão da extensão nos currículos, que é um dos assuntos mais debatidos hoje no que tange a extensão e também a questão do ensino em toda a rede de ensino. Então, nesse número da revista, nós temos uma entrevista com o meu colega, nosso colega, com o Lucas Coradini, que é pró-reitor de extensão, que também conversa um pouquinho conosco na revista sobre a inserção da extensão nos currículos. E, além disso, nós temos o prazer de ter um case, que é dos pró-reitores de extensão e de ensino do IFE Norte de Minas Gerais, a Maria Araci Magalhães e o Ricardo Magalhães Dias Cardoso, respectivamente, da extensão e do ensino, que também falam um pouquinho sobre esse desafio da inserção da extensão nos currículos, em atendimento ao Plano Nacional de Educação, e trabalhando o que é muito claro para nós, que essa inserção da extensão nos currículos, ela é um meio de nós termos o fortalecimento dessa prática acadêmica, o fortalecimento da rede, e trabalhar conjuntamente com as nossas comunidades. Mas como eu disse, falo muito brevemente. Eu quero convidar a Silvia agora para que abra sua câmera e nos fale um pouquinho como foi também produzir, organizar essa revista em um momento de pandemia, de isolamento social, que também, querendo ou não, nos trouxe algumas dificuldades. E enquanto a Silvia vai abrindo a câmera, eu quero fazer um agradecimento aqui público na pessoa da Silvia, na pessoa de todos os servidores do IFRS que trabalharam para a produção dessa revista, que eu vou dizer que não são poucas pessoas, isso demanda um grande trabalho. Todos os nossos pareceristas, nossos revisores, que também são de outras instituições, quero aqui agradecer a todos e todas, e também a quem submeteu os seus relatos. Está muito bonita a revista, convido a todos para que leiam. Silvia, contigo. Obrigada, Marlova, obrigada a todos os presentes aqui. Eu realmente, num primeiro momento, agradeço demais aos autores que confiaram na revista, né, para divulgar os seus relatos, aos pareceristas e aos revisores que fazem o trabalho grande mesmo de fazer a revisão, de verificar se está adequada ao escopo da revista. Então, é um trabalho cansativo, e imagina que nós tivemos mais de 50 submissões divididas em 2 edições, então foi bastante trabalho. Eu gostaria de agradecer em especial a Joana, que eu vi que ela antes estava aí, eu não sei se ela continua, se ela conseguiu voltar, e a Karine, que são as jornalistas que se envolveram com essa entrevista. Então, a dificuldade toda que foi, todo o contato sendo feito online, definição do tema da entrevista, de quem contata, de como faz. Então, tudo foi feito de uma forma diferenciada. Então, muito obrigado a elas que se dispuseram a esse desafio. A Joana está ali, ela está escrevendo agora. Joana, muito obrigada. A Karine também, não sei se ela está por aí. Eu quero agradecer em especial, eu sei que eles não estão aqui, é o Roberto e o Ricardo Correia, que são da comunicação, responsáveis por essa maravilhosa edição. O Ricardo Correia, que fez a capa e todo o layout dela, e o Roberto, que editorou todos os artigos, todos os relatos, a entrevista e tudo.
E também a equipe técnica da TI, que sempre me ajuda, me salva, que eu não sou muito mansa com tecnologia. A Marlova está indo ali, porque eu contei para eles algumas coisas dos meus percalços, mas o Paulo sempre me ajuda, sempre deu todo esse apoio. E a dificuldade que a Marlova estava falando é que realmente o nosso sistema do perfil do portal de periódicos, ele não é assim muito bom de usar, ele é pesado, então a gente ficou com medo que as pessoas não recebessem os e-mails que a revista estava mandando, então se demorava um pouco a gente mandava por e-mail, então foi toda uma organização que nós tivemos que ter para que todos tivessem acesso ao que nós estávamos fazendo, que pudessem corrigir os seus relatos, que pudessem nos mandar a prova, se estava tudo ok. Então, a Flávia tem um relato nessa revista, o Miguel Ângelo também tem um relato nessa revista, então, muito obrigado por terem se metido com a gente, né? Então, ficou muito bonita a revista, ela ficou muito visual, né? Bem como sempre foi uma proposta da revista, ela ter esse apelo, né? De ser uma revista bonita, ela realmente está muito bonita. E eu já aproveito para... A Daiane compartilhou com vocês ali o link de acesso da revista, então são todos lá, os relatos publicados, a entrevista e a revista como um todo. E eu aproveito para convidar, então, todos os extensionistas que estão nos ouvindo aí, para que submetam. Hoje também nós abrimos um novo período de submissão para a revista número 9, 2021. Nós vamos ter uma sessão especial Covid-19, então todas aquelas ações de IFSUL, IFFarroupilha, IFRS que foram realizadas, contem para todo mundo tudo aquilo que foi feito, então façam suas submissões, contem com a gente quer ter, se tudo der certo, uma revista inteira só Covid, né? Mas também outras ações de até 3 anos que estão aí, não foram contadas ainda, podem ser relatadas, não tem problema nenhum. Mas nós estamos aí à disposição e muito contentes com esse novo resultado, né? Foi um prazer ter publicado 2 revistas, muito trabalho, tudo online, tudo distante, mas vamos indo, a gente quando não conseguia se falar por e-mail, se falava por reunião, por web, e é isso, então estou muito contente. Fica o convite aí para todo mundo publicar, Marlova, obriga o pessoal, põe na pressão. Era isso. Obrigada, Silvia, é verdade, eu acabei esquecendo, a gente comentou em outras edições do Extensão e Diálogo, nas que a gente fez sobre o nosso edital 23, que é de ações de enfrentamento ao Covid, e a gente sabe que todas as instituições têm feito uns trabalhos, assim, emocionantes em relação a isso, e a gente vai ter uma edição muito bonita novamente, por mais que seja uma causa triste, a extensão está aí para agir nesse momento também. Obrigada, Silvia. Sim, Cláudio, a capa tá muito bonita. Então, pessoal, mais uma vez, dou as boas-vindas a todos. Pessoal, só para lembrar aqui, eu vi que alguns já colocaram ali no nosso canto superior esquerdo, a gente tem as notas compartilhadas. Se vocês puderem colocar o nome, a instituição, no caso de quem é de outra instituição, ou o campus, para quem é do IFRS, para a gente ter esse registro de quem está conosco, tá? Bom, agora eu vou apresentar uma pessoa aqui, eu até peguei um resuminho do Lattes dela, mas eu acho que nem precisaria a gente apresentar ela, né? Eu quero agradecer também. Oi. Cláudia, tu consegue agora já colocar a apresentação, senão eu coloco por aqui, mas eu te dei o acesso de apresentadora. Sim? Perfeito. Então tá. Quero também agradecer aqui a presença do meu colega pró-reitor, Eduardo Girotto, que eu estou vendo aqui. Muito obrigada por estar conosco. Eu vi que a Flávia, diretora do nosso Campus Osório, está aqui conosco também. Agradeço a todos por estarem aqui conosco. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa palestrante da tarde. Então, é a Cláudia. Graduada em Letras pela Fundação Educacional da Região dos Vinhedos, a nossa FERV, tradicionalmente conhecida por FER, né? Mestre em Letras pela URGS, tem MBA em Gestão Educacional pela PUC, é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, Universidade do Vale dos Sinos, professora de Magistério Superior do Campus Bento Gonçalves, do IFRS,
Atuou como docente na área de letras, com ênfase em português instrumental e língua inglesa. Diretora eleita do Cefet-BG em 2007, reeleita para o cargo de reitora do IFRS em 2011, participou da diretoria executiva do CONCEFET, gestão 2007-2008, e foi diretora administrativa do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, o CONIF, gestão 2012, coordenou a Câmara de Relações Internacionais do CONIF de 2013 a 2015 e também foi vice-presidente do CORED Serra para a gestão 2013-2015. É quase que a gente confunde a história dos institutos federais com a história profissional da Cláudia, né? E confunde no sentido bom, assim. Eu fui assessora internacional do IFRS de 2016 a 2018 e a Cláudia, para mim, sempre foi uma fonte de informação, uma fonte de conselho, porque, como eu li aqui, ela já coordenou a Câmara de Relações Internacionais do CONIF e ela esteve presente lá no início da internacionalização da rede. Então, ela tem muita coisa para conversar conosco, para falar conosco, e hoje eu chamei ela para falar um pouquinho sobre a tese dela, que também é uma fonte muito interessante de conhecimento para quem trabalha em internacionalização da rede. Então, agora eu vou parar de falar, vou fechar minha câmera aqui e é contigo. Obrigadão, Cláudia. Marlova, eu queria te agradecer muito, a ti, a Daiane, a Viviane, a Silvia, ao Cláudio, o pessoal todo, a Leila, que trabalha na extensão. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje, trazendo um pouco daquilo que, enfim, que eu desenvolvi, né, ao longo desse tempo de doutorado e especialmente na internacionalização. E dar os parabéns para vocês. Eu quero dizer que eu estou fazendo um outro trabalho agora, paralelamente com um amigo, que nós vamos acabar publicando nos Estados Unidos um capítulo sobre a questão das relações das instituições públicas com o Covid. E a gente fez todo um levantamento de notícias. A gente eu codifiquei 1.600 notícias, mais ou menos, de todas as instituições públicas do sul do país, né, e incluindo, porque eu disse para esse meu amigo que está lá, eu disse, só vou fazer se incluir os institutos federais, se não incluir, não entro no trabalho. E aí a gente acabou colocando, então foram 17 instituições, e a gente vê a importância da extensão nesse momento de pandemia. É nítido e claro, né, a questão da relação extensionista das instituições públicas com as suas comunidades, principalmente naquelas que são multicampus. Né, porque essas têm uma entrada muito grande, uma capilaridade muito grande na sua comunidade. Né? Então, essa atuação ficou muito evidente e ficou realmente uma coisa muito, muito legal de se ver. Bom, mas eu não estou aqui para falar de Covid, né? Porque realmente os números são trágicos e tristes e a gente acaba sofrendo todo dia quando vê aquele número imenso de notícia. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a questão da internacionalização, que também nesses tempos, se aparecer um gatinho por aqui, vocês não liguem, tá? Porque os meus gatinhos estão alguns por aqui, eles resolvem passar assim na frente. A gente já está acostumado com os da Silvia. Tá bom. Então tá, então só para vocês não assustarem. Nós somos pet friendly. O Eduardo Girot está me mandando um abraço. Beijo, Eduardo, tá? Obrigada por estar aqui prestigiando esse momento. Então, assim, é uma coisa bem informal, né? Eu queria trazer para vocês um pouco sobre o que eu pesquisei e por que eu fui para essa área da internacionalização. O meu trabalho foi um trabalho único no país, não existe nenhum outro trabalho nessa área que eu abordei, né? E trouxe resultados muito interessantes. Eu vou começar a apresentar um pouquinho para vocês e depois a gente abre para vocês fazerem as perguntas. Alguém pode controlar o tempo para mim, por favor? Porque vocês sabem que eu falo pouco. Marlova. Fica tranquila, qualquer coisa a gente te puxa a orelha. Não, vai tranquila. Tá bom. Eu falo pouco. Deixa eu ver se vamos ver compartilhar minha tela aqui. Ok. Tá, deixa eu abrir aqui agora a minha... visualizar. Ah, meu Deus do céu. E entrar em tela cheia. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Tá. Tá, sim. Ok. Então, gente, o tema da minha
fala com vocês hoje é sobre essa questão de internacionalizando a rede federal de educação profissional, sentidos e caminhos. E aqui a imagem do Sherlock Holmes sobre o mundo, ela não é sem sentido, porque, na realidade, o meu trabalho tem muito a ver com o raciocínio abdutivo que o Sherlock Holmes usava para fazer as suas investigações. Como eu sou uma fã do Sherlock Holmes, como professora, uma boa professora de inglês e uma boa professora de português, eu usei ele, inclusive, na minha tese. Então, o que eu vou abordar um pouquinho com vocês aqui? Qual foi o meu percurso de pesquisa? Quais foram as minhas questões orientadoras? Rapidamente, para vocês entenderem como é que isso se deu em termos metodológicos e quais foram os achados e os sentidos dessa pesquisa, que, na realidade, traz coisas muito importantes e interessantes para a rede federal e para os institutos federais como um todo. Bom, no que diz respeito ao percurso e as questões orientadoras, então, eu tive uma motivação muito grande para trabalhar na internacionalização. Primeiro, por conta da minha formação, eu sou formada em letras, português e inglês. Segundo, pela gestão à frente do Instituto Federal, quer dizer, nós estávamos aí, já pegamos aí a questão do próprio Ciências Sem Fronteiras, entre outras ações, e era muito importante naquele momento. Eu acabei me envolvendo, porque sempre a Marlova sabe disso, né? Quem fala inglês é assim, tu fala inglês, então vem cá e ajuda, porque eu preciso disso. Então, o fato de eu falar inglês ajudou muito, né, nesse processo todo. E também por eu ter feito um intercâmbio, né, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos de 2 meses, em 2016, de qualificação na área linguística, e depois o meu doutorado também eu fiz 6 meses na Universidade de Toronto, né, como professora, não é professora visitante, mas é como pesquisadora visitante na OISE, né, na Ontario Institute for Studies in Education, tá? Então, assim, tive o prazer de ter lá uma das maiores pesquisadoras da área de educação profissional como supervisora, a professora Lisa Willingham, que abriu a minha mente, inclusive, para a questão da estruturação da educação profissional no mundo. Então, isso foi muito importante para mim na hora de também trabalhar com a questão da tese. Bom, obviamente, teve a questão da criação da rede federal, e como disse a Marlova, eu sou quase patrimônio, né? Em 2008, eu estava à frente do Cefet, Bento Gonçalves, na época, quando peguei a transformação para institutos federais, e aí a própria expansão da rede de educação profissional. Então, a gente saiu em 2008 aqui, nessa região. Marie, só um pouquinho. A gente saiu aqui em 2008 de um campus, né, que era o Cefet Bento Gonçalves, e nós tínhamos uma unidade em Santo Augusto, na região são 4 ou 5, e depois 17 campos, né, no Instituto Federal. Então, realmente foi uma expansão muito grande, e, obviamente, o tema da internacionalização começou a entrar em pauta no CONIF por conta, principalmente, do projeto Mulheres 1000, né, que já era uma relação que as instituições tinham com o Canadá, e logo em seguida com Ciências Sem Fronteiras. E aí, nesse momento, em 2009, se criou o FORINTER, e eu fui solicitada, então, a coordenar o FORINTER, né, o Fórum de Relações de Assessores de Relações Internacionais, durante um tempo. Depois eu parei, depois eu voltei de novo. Então, eu acompanhei todo esse processo de internacionalização da rede federal. Quais foram os objetivos que orientaram a minha pesquisa? O que eu queria saber? Eu tinha uma curiosidade muito grande, porque, veja, gente, não tem material sobre internacionalização, sobre modelo de internacionalização, sobre internacionalização dos institutos federais, a não ser da perspectiva linguística. Nenhum outro trabalho, não existe outro trabalho sobre essa lógica no Brasil. E aí eu me perguntava sempre, bom, a rede federal tem um modelo de internacionalização próprio? A gente fala muito que a gente tem uma identidade única. Nosso modelo é único também, o nosso modelo de internacionalização. E aí eu queria entender, né, quais são esses sentidos, quais são os rumos, quais são as escolhas, as razões que os nossos gestores fazem quando discutem essa questão da internacionalização. Né? Como é que é o impacto da internacionalização para a comunidade escolar? Quem são os atores? Né? E disso tudo, é um modelo específico, um modelo único? Né? A universidade tem uma influência sobre a nossa internacionalização? E aí me surgiu um outro problema, porque como eu não tinha nada, absolutamente nada em termos de pesquisa na área da internacionalização, eu também não conseguia olhar
para as abordagens metodológicas tradicionais e dizer como é que eu vou estudar isso, como é que eu vou ver, de que forma eu vou olhar para esses dados se eles não existem, né? Eu tenho que, de certa forma, começar um procedimento para ver onde que isso está. E aí eu optei também por uma abordagem metodológica que praticamente não é explorada no Brasil, que é como é a TF, é a teoria fundamentada nos dados. Acho que é isso, é Grounded Theory. Isso, é teoria fundamentada nos dados, com foco construtivista, né? E com uma linha straussiana, que é um dos autores da época, não vou entrar aqui no mérito, que não cabe aqui, mas principalmente com a abordagem da Adele Clark, que é com quem eu até, num primeiro momento, gostaria de ter trabalhado para fora do Brasil, porque a abordagem metodológica dela, análise situacional, permite estabelecer essas relações a partir de uma visualização. E eu sou muito visual, eu gosto muito de olhar e ver, a partir dali, perceber aonde essas relações se estabelecem. Ele permite para a gente criar um mapa situacional, mapa de mundos e arenas sociais e um mapa posicional. E o raciocínio habitutivo, que é aquele um pouco do Sherlock Holmes, que vai, analisa as pistas, volta, depois retoma de novo, né? Ele é um processo contínuo de ir e voltar sobre as pistas e aquilo e os dados que aparecem, para até chegar a uma categorização final. Então, sobre metodologia, isso não vou entrar em maiores questões. E aí, o que apareceu para mim nessa pesquisa, né? Bom, primeiro, que aparece muito, muito marcadamente que a internacionalização na rede ela surge com o programa Mulheres 1000, que é desenvolvido em parceria com o Canadá desde 2004. E aí depois ele começa num projeto piloto no Nordeste, né? Primeiro com o Rio Grande do Norte, com o Cefet Rio Grande do Norte. Depois ele é expandido para outras instituições do Norte e Nordeste. E aí ele depois é expandido para o Brasil, né? Até se tornar esse grande programa, de certa forma, que a gente viu acontecer. Logo em 2009, tá? Nós temos uma outra experiência que foi extremamente importante, onde basicamente todos os assessores internacionais participaram, que foi o Fórum Mundial de Educação Profissional que aconteceu em Brasília. E nós tivemos várias pessoas do IFRS que participaram. Vejam que é menos de um ano depois da criação dos institutos, né? Porque a criação dos institutos foi em dezembro de 2008. Então, em 2009, nós tivemos ali em setembro, eu acho que foi, um grande evento com 11 mil pessoas e uma caravana de aproximadamente 20 países ali. Então, nós precisávamos de pessoas que falassem francês, inglês. Foi uma grande festa, digamos assim, da diversidade. Foi lindo, realmente foi muito bonito. E acho que ali também ajudou a se consolidar um pouco essa questão da necessidade que a gente tinha de se tornar mais internacional. E, por último, o programa Ciências Sem Fronteiras, em 2011, vejam aí, 2 anos após o Fórum Mundial de Educação Profissional, e que, de certa forma, eu diria que revolucionou as nossas instituições, porque nos mostrou como é que nós podíamos fazer determinadas coisas, potencializou missões para o exterior, eu dou um exemplo sempre em 2012, eu acho que foi, o MEC ainda fazia algumas missões de reitores, e teve o Ministério das Relações Exteriores também ajudava, e eu fiz uma missão com reitores para a Austrália. Naquele grupo, só existia uma pessoa dos institutos federais, eu. Então, em cada reunião que a gente ia, que as pessoas se apresentavam e tal, mesmo que eram 12 pessoas, acho que eram umas 12 ou 13 pessoas no grupo, a única que falava pelos institutos federais era eu. Isso ajudou muito as pessoas a olharem para o Brasil e dizer assim, mas tem uma rede de educação profissional federal lá que pode ser interessante a gente conhecer e entender. Então, isso ajudou muito a difundir, né, a levar para fora do Brasil, né, um pouco dessa experiência dos institutos federais. Bom, e aí eu trago um pouco dos dados sobre a internacionalização na rede federal. Esses dados foram coletados por um relatório produzido, é o único relatório produzido, ele não tem análise sobre esses dados, tá? Ele não é analítico, ele é um levantamento de dados, mas que me possibilitou olhar para a rede federal em termos de números e entender um pouquinho como é que era essa realidade.
Esses dados são da mobilidade IN, ou seja, quando a gente recebe pessoas na rede federal, nos nossos institutos, de 2015 a 2017, são 2 anos. Vocês vejam que essa mobilidade é muito pequena ainda. Por que eu não tenho os dados de 2017 até para frente? Porque, como esses dados foram coletados até 2017, e nós não temos um sistema centralizado de informações, eu não tinha como fazer essa checagem com todos os institutos. Então, eu parti desses dados, que também foi quando eu fiz ali em 2018, quando eu fiz a minha qualificação. Então, vocês vejam assim, ó, nós temos apenas na rede federal, em todos os institutos federais, 69 docentes recebidos pelas nossas instituições. E isso é muito pouco. Né? Nós poderíamos abrir as portas e receber mais pessoas de fora, sendo que desses 69, 14 são da França, que era um programa especial que a gente tinha com a França para a questão de leitor. Né? É um programa de leitor, quer dizer, os pesquisadores vinham para o Brasil e davam aulas de francês nos institutos federais. Então, é muito pouco, gente. A gente precisaria abrir as nossas instituições mais para essa questão de fora. A gente aprenderia muito culturalmente, em termos também de acadêmico, né, do que se produz fora do Brasil. Discentes, a gente recebe um pouco mais, mas mesmo assim é muito pouco. Dividam isso pelo número de institutos e pelo número de campus no Brasil, e vocês vão ver que não dá um discente por campus. E, aliás, isso deve concentrar, claro, em alguns grandes institutos, né, que são centralizados nas capitais ou cidades maiores. Né? Bom, agora os dados da mobilidade alta, ou seja, quando a gente manda para fora, né, alunos nossos ou professores nossos que vão para fora do país. Faltou ali o 2017, tá? Mas é de 2015 a 2017. Então, nós mandamos para fora, nesse período, quase 2.100 professores, sendo que 451 desses foram... Eu só tenho aqui os 4 países mais relevantes, tá? Eu não coloquei todos os países. Então, por isso que os números não vão fechar com aquele lado ali, mas são 51 para Portugal, 247 para os Estados Unidos, e depois vem Espanha e Argentina. Vejam que a questão linguística aqui tem uma influência muito forte, né? Técnicos administrativos, nós mandamos 1/4 dos docentes, 444. Também 322 para Portugal, Argentina, Espanha e também Estados Unidos, mas também a mesma preponderância linguística. Discentes, né, nossos alunos, nós mandamos um pouco mais. E aqui surge um dos dados que depois até é bem interessante da gente analisar. Tem Portugal, claro, tem Estados Unidos, mas surge aqui o Canadá como um país de destino dos nossos alunos de 2015 a 2017. Não à toa, o Canadá tem uma influência fundamental para nós na nossa Constituição do modelo de internacionalização. E aí, como é que a gente está comparativamente, né? A gente está bem, está mal? Bom, essa comparação de percentuais de docentes e discentes é entre a rede federal e a América Latina e Caribe, num documento publicado em 2018, né, que nos aponta que nós estamos, com docentes, nós estamos bem. Quer dizer, o nosso percentual de envio de docentes na mobilidade alta é 3,2, e a América Latina manda 3, então tá ok. Agora, de discentes de alunos, nós estamos com 50% da média da América Latina. Então, a gente precisaria incrementar um pouco essa questão do envio dos alunos para fora do país. Porque a questão toda é que a gente acha que a internacionalização, eu acho que depois eu até posso abordar um pouquinho melhor isso, é uma coisa secundária. Mas nos dias de hoje, principalmente num mundo como esse de pandemia, a internacionalização tem uma importância fundamental para a gente se fortalecer enquanto instituição, né? Bom, mas depois eu abordo um pouquinho mais essa questão. E aí, quem são os protagonistas dessa internacionalização? Isso aqui é um mapa de posicionalidade, né? Ele é feito com base nas referências dos entrevistados. Eu não falei para vocês, mas foram 14 entrevistados. Se eu não me engano, foram
cinco reitores, 2 ex-reitores e três atuais reitores, e também foram 5 ou 6 assessores internacionais, e entre ex-assessores e assessores, e também eu tive 3 pessoas que trabalharam na CETEC na época da internacionalização, eu fiz essas entrevistas. Então, com base nisso, eu construí esse mapa de posicionalidade. Vejam, e aí eu quero que vocês olhem, né? Espero que esteja aparecendo bem. A CETEC, como a Secretaria de Educação Técnica e Profissional, é referida 26 vezes, né? Quando se fala enquanto ator. O mais próximo de ator é a WFCP, que é a World Federation of Colleges and Polytechnics, que também se refere, de certa forma, ao Canadá. Os alunos aparecem com 7. E depois vem aí outros que aparecem com outras, como é que eu vou te dizer, com outras referências. Então, a gente percebe um protagonismo e uma dependência muito grande da CETEC, porque, bom, ela é o nosso promotor, ela é indutora, ela é financiadora da internacionalização dos institutos federais. E isso significa que nós dependemos demais digamos assim, do governo federal para fazer algumas ações de internacionalização. E isso não é bom, né? Não é bom porque a gente sabe, em épocas como essa, de cortes, e que só se fala que o servidor público é isso, é aquilo outro, e que o mundo, e que se gasta demais com o serviço público, a gente acaba tendo aí um problema nesse fluxo de financiamento. A gente percebe uma ausência muito grande do protagonismo de atores institucionais. Então, assim, professores, alunos, técnicos, eles não têm protagonismo nesse processo. Isso é ruim, por quê? Porque acaba centralizando ações e compromete o engajamento da comunidade escolar. As pessoas acabam não se engajando porque elas não vivem isso, né? Talvez até a vinda de alunos ou de professores para os nossos campos pudesse melhorar essa nossa relação com a internacionalização. Então, em termos de protagonistas, é isso. E aí eu entro na questão assim, a internacionalização para nós ela é uma lapidação de pedra bruta, porque a gente não tinha realmente estratégias internacionais, a gente não tinha ações, a gente não tinha política, a gente foi construindo e lapidando essa pedra, né? Então, o que eu tenho aqui? O mapa de posicionalidade, também com relação às referências, das ações e das estratégias de internacionalização. Então, o que a gente percebe? Que a rede federal investe mais da metade do seu esforço institucional em programas acadêmicos e atividades transfronteiriças, que são estratégias de internacionalização, tá? E são essas aqui, prospectando parcerias, isso é atividade transfronteiriça. Por exemplo, participação em eventos, é atividade transfronteiriça. Ciência Sem Fronteiras, programa acadêmico. Canadá, provavelmente atividades transfronteiriças, capacitação, também provavelmente tem alguma coisa aqui fora do país. Mas vocês vejam que o protagonismo aqui são de atividades como essa, né, que envolvem programas acadêmicos e atividades transfronteiriças. A gente tem muito pouca visibilidade das escolas binacionais ou escolas de fronteira, e a gente usa essas experiências muito pouco. Muito, assim, foram 3 vezes que se referiu em todas as entrevistas a essas escolas. E elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas nos ajudam a entender currículo, documento, elas nos ajudam a entender essa relação de diversidade cultural. Existe aqui nas nossas estratégias a mobilidade como foco, principalmente no professor, até porque a gente tem uma participação em eventos muito razoável, e eu estou dizendo, o IFRS é reconhecido num dos rankings internacionais. Então, por quê? Porque a gente tem um contingente de docente que vai para fora do país, que apresenta trabalhos em congressos, isso tudo acaba se repercutindo, publica internacionalmente, então isso acaba se repercutindo nessa base para o IFRS ser reconhecido num dos rankings, estar num dos rankings internacionais. Mas ainda nós temos uma pouca participação de outros segmentos, né? E isso nos dá uma pouca visibilidade dos institutos federais. Eu gosto de dizer, o ano passado eu fui apresentar o meu trabalho um trabalho que eu fiz para um congresso de educação profissional em Oxford,
E nesse trabalho, chegando lá, era só educação profissional, as pessoas falando, daqui a pouco uma palestrante diz assim, por que o Brasil? E aí eu disse, opa, eu vou olhar para ver o que é o tal do Brasil. A referência que eles têm de educação profissional do Brasil chama-se Cláudio Moura Castro e Sistema S. Então, a gente produz pouco sobre a educação profissional, né? E a gente acaba levando isso pouco para fora do país. Tá? Então, a gente tem um foco muito grande ainda na mobilidade. Tá? E isso também não é bom. A gente precisaria ampliar outras estratégias aí, como, por exemplo, trabalhar com programas internos, né, de capacitação para esse processo da internacionalização. E a gente tem uma pouca percepção das estratégias de governança e as estratégias operacionais sobre o processo de internacionalização. Quero dizer que não se assustem, isso não é só no IFRS, isso acontece em outras instituições, mas é importante, tem um livro do Rudsky que fala sobre a internacionalização abrangente, que ele diz que isso é uma coisa que acontece, né? Quando a instituição está muito centralizada, né, centralizada numa única questão, na realidade acontece que as pessoas acabam não se engajando e também não percebem as estratégias que estão sendo feitas para isso. Bom, e aí eu queria trazer algumas falas para vocês, né, alguns relatos que foram das entrevistas, que eu acho que dão a dimensão para a gente da importância disso, né, dessa, digamos assim, do impacto que isso tem nas nossas instituições e que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Então, qual é a abrangência disso e quais são os obstáculos? Eu usei isso, é um código em vivo, foi falado por um assessor internacional numa das entrevistas, da portaria-reitoria, a política da transversalidade. Então, ele relata aqui o seguinte, nós temos uma concepção de que fizemos o trabalho de casa como educadores. Então, aqueles que trabalham aqui, os técnicos administrativos, são educadores também e têm que ter oportunidade. Sempre dimensionamos as relações internacionais que contemplam todos. Ela é inclusiva, ela é inclusiva. Tanto que consta no PDI que nós devemos internacionalizar também os técnicos administrativos, as boas governanças, as boas lições aprendidas, as boas práticas em seus respectivos setores. Então, aqui, quando se fala em internacionalizar, costumo usar o termo da portaria à reitoria, e passando por alunos, técnicos administrativos e professores. Então, nessa visão, a gente tem tentado atender a todos. Vejam que esse assessor internacional tem essa dimensão de que na instituição dele eles fazem isso, mas ele reconhece que muitas vezes não chega a todos. Ele reconhece isso, não trouxe aqui a fala, mas ele reconhece isso. Bom, aí, produzindo então, qual é a percepção das dificuldades, né? A percepção da dificuldade é que a nossa dificuldade do processo de internacionalização se centra fundamentalmente na dimensão institucional. Ela tem dois grandes eixos, a questão da dimensão linguística, que é o X da questão. As pessoas ainda têm a concepção de que, porque eu não sei uma língua, eu não consigo fazer internacionalização. Isso, se em parte isso é verdade, por outra parte, com todos os aplicativos que a gente tem hoje de tradução de não sei o que, já não é mais tão verdade, né? A maior dificuldade pode ser falar, né? Mas não é necessariamente uma questão geral. E a necessidade de institucionalização como permeabilização do processo na comunidade, ou seja, como é que isso chega, né? Como é que isso vai até, como é que chega nos alunos, como é que chega nos técnicos, como é que chega na comunidade como um todo e como as pessoas se engajam, como é que as pessoas visualizam a internacionalização nos seus campos e na instituição. Aqui eu trouxe um mapa que estabelece a relação entre invisibilidade, entre a categoria invisibilidade e a necessidade de institucionalização. Vocês podem ver que o nó de invisibilidade é marcado, né, por 6 entrevistas, que são as mesmas que falam da necessidade de institucionalização. Então, esse é um grande nó, né? Como é que a gente faz para pegar essa questão, tirar a internacionalização da invisibilidade e como é que a gente traduz isso institucionalmente, né? E vejam que, além desses 6, eu tenho aqui outros 6, ou seja, de 14 entrevistas
12 citam a necessidade de institucionalização como um obstáculo importante para o processo ganhar consistência e ganhar importância. Bom, e aí... Uma coisa aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Tá, não, mas é isso mesmo. Espero que eu não tenha... Então, o que aparece para mim muito claramente na tese, tá? Que a questão não é necessariamente um modelo único, mas a rede tem uma identidade única, que é baseada, e aí eu usei o conceito do Castells, né, que é justamente o processo de construção de significado com base em um atributo cultural ou um conjunto relacionado de atributos culturais que é priorizado sobre outras fontes de significado. E isso é muito claro, né, para mim, na leitura das entrevistas. Aonde que se centra a identidade única de internacionalização dos institutos? Na questão da diversidade, na questão da resistência e na questão da oportunidade. Isso se relaciona, isso é um como é que eu vou dizer, é uma via de mão dupla, né, na questão da constituição dos institutos. Então, não é nem tanto estruturalmente, a gente não se vê como um modelo estrutural diferente, mas sim enquanto uma instituição que é diversa, que acolhe a todos, que gera oportunidade de mobilidade social para todos e que, sim, tem uma profunda resistência, não resistência à internacionalização, não é isso? É resistência enquanto aquilo que se acredita que seja um ensino de qualidade. Tá? Então, é nesse sentido. E aí, eu trago aqui para vocês, né, uma fala também de um ex-assessor que coloca essa questão de como a gente interiorizou a internacionalização e como a gente internacionalizou o interior também, né, nessa via de mão dupla. Então, a fala dele diz assim, que você já me ouviu falando nela, que foi para Budapeste. Ela está terminando o doutorado na USP, com bolsa, com pais analfabetos, morando na periferia de Barbacena. Então, aí, a gente tem que pensar, por exemplo, que a participação num programa de internacionalização não mudou a vida dessa menina, mudou a rua inteira, porque toda a rua passou a identificar a educação como um fator transformador da vida daquela menina, que pode mudar a vida de todo mundo. Então, isso são fatores sociais que a gente tem que mensurar. De alguma forma, nós não podemos ficar alheios a isso. Talvez isso que nos cause lágrimas nos olhos. Talvez seja isso o grande motivador para conseguir continuar trabalhando na internacionalização. Bom, aqui uma fala de um outro assessor, também dentro dessa linha de interiorizar a internacionalização e internacionalizar o interior. E a importância que isso ganha para pessoas que nunca tiveram oportunidade sequer, às vezes, de sair do seu mundinho, né? A gente está ganhando o mundo. E, no caso aqui, nós estamos interiorizando a internacionalização. São dois aspectos, duas palavras mágicas. Interiorizar a internacionalização e internacionalizar o interior. Interiorizar a internacionalização e internacionalizar o interior, então, por que não? A nossa rede, por tantas décadas, ficou restrita às capitais, não é? Aí nós vamos para o interior. Então, se chegamos lá, nós temos que fazer o diferencial. Desses 16 alunos selecionados, que vão para um programa, né, que eles têm lá, agora já vamos para 20, este ano acho que chegaremos a 21, 18 são do interior, isso é no Nordeste, só 3 são da capital. Então, vejam, no Nordeste, esse instituto está mandando 21 alunos, sendo que desses 21, 18 são do interior do estado. Vocês imaginem a revolução que isso é no interior do Nordeste. E aí eu quero trazer, assim, que a internacionalização, gente, eu trago aqui a foto da Juliana com muito orgulho, né? Eu conversava com ela essa semana passada numa live, e eu dizia que onde eu vou falando sobre a questão da internacionalização, eu levo a foto dela, que para mim essa foto, junto com a outra que ela está chorando muito quando ela recebe o resultado, é exatamente a dimensão daquilo que a gente faz, né? Que o Instituto Federal faz quando possibilita a esses alunos terem uma oportunidade e uma chance na vida.
né? Então, assim, a minha realização quando eu vi a Juliana ganhar o prêmio Jovem Cientista e depois ir para fora do país, ser premiada nos Estados Unidos, né? Não tem, como é que você não tem ideia do que isso significa, né? Significa que as pessoas podem fazer, existe possibilidade para todos que quiserem fazer algum tipo de mobilização e isso transforma a vida delas, elas olham de outra forma para o seu entorno, para a sua comunidade, para a sua sociedade, né? E aí existe também, né, o que eu digo dentro desse processo todo, a rede federal, o processo, o modelo de internacionalização da rede tem um componente muito forte de não ser um vetor legitimador do processo do norte e sul. Isso não existe quando a gente vê as entrevistas. A rede federal não se sente intimidada por instituições do norte. Ao contrário, ela quer fazer um processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, quer dizer, eu aprendo com os meus colegas, mas eu também quero ensinar. E isso parte muito claramente, né, da experiência que se teve com o Canadá, onde isso foi permitido, lá com o Mulheres 1000. O Canadá permitiu que a gente tivesse essa relação de mão dupla, que a gente aprendesse com eles, mas que a gente também ensinasse para eles determinadas coisas. Então, a internacionalização aparece, e a própria Jane Knight, que é uma das teóricas da internacionalização, ela diz que isso é muito comum, essa visão ela é muito comum em países periféricos, né, da África, da Ásia. Ela diz assim, que isso acontece, as pessoas não se sentem intimidadas, né? Não, elas querem uma relação de troca, onde elas possam ensinar e aprender. Então, é um pouco disso. E trago aqui também, né, essa relação do modelo que aprende e ensina, que isso também é um outro ponto que ficou muito claro, assim. Das 14 entrevistas, gente, a gente tem aqui 3, 6, 9, 11. 14 entrevistas. 11. Em 11 delas, quando perguntados sobre o que era essa internacionalização para os institutos federais, fica evidente, né, que é um modelo que aprende e ensina. Isso é claro, assim, né, em todas as relações estabelecidas pelos entrevistados. E aí eu construí, né, que foi a última coisa que eu construí depois de todos esses mapas, esse mapa da arena da educação profissional e o mapa da internacionalização, né? Como é que essa questão da internacionalização se relaciona com a educação profissional e os institutos? Então, vocês têm o mundo dos institutos federais, o mundo da internacionalização, vocês têm um mundo muito forte, que é o mundo da identidade única, o mundo do Canadá, que está ali no meio, interagindo, né, entre esses mundos, um modelo que permite aprender e ensinar mediado pela interiorização. Então, como é que eu vou dizer? Esta para mim é a nossa representação do nosso processo, do nosso modelo de internacionalização. Esses quadradinhos aqui são os atores, né, que aparecem. Então, alguns aparecem mais, outros aparecem menos, né? Vejam que a CETEC está com um pouco mais de força ali, né? E o CONIF também, mas basicamente é isso, nós temos alguns desses atores transitando e, obviamente, como eu disse para vocês, mediado por ensinar e aprender. Então, concluindo rapidamente, tá, gente? Nós temos um modelo clássico de internacionalização, não tenho dúvida disso, né? Baseado no que a Jane Knight coloca, é aquilo, é troca, mobilidade, envio de professores, envio de alunos, participação em congressos, em eventos. Esse é o modelo clássico de internacionalização. Mas o que nos distingue? Nos distingue a questão da identidade única dos institutos federais. Então, assim, a gente não vai para um processo de internacionalização se sentindo inferior a ninguém, né? A gente tem inferior, entendendo que a gente tem um papel social muito forte, né? Oferecer oportunidade e tudo isso. A gente não vai negociar, por exemplo, falar só de curso superior, a gente fala de técnico, isso também aparece nas entrevistas, né? A gente tem outro traço distintivo, é o modelo que ensina e aprende. Então, a gente tem essa concepção
E a gente tem um outro traço distintivo, que é a questão da interiorização. Ou seja, os nossos alunos que vão para fora do país não são necessariamente alunos só da capital, como muitas vezes acontece nas seleções de universidade, então, que são alunos que têm mais, digamos assim, condições, né? Tem uma das falas, inclusive, um aqui, de um dos professores, que diz assim: quando a gente vai ver uma casa a casa do aluno, que é de pau a pique e de barro, e a gente sabe que ele está indo para um país fazer uma ação de internacionalização, a gente sente que a gente está fazendo o que é certo, né? Possibilitando para as pessoas, assim, ter uma outra oportunidade na vida, né? Enfim, ter uma possibilidade de mobilidade social. Mas, né, embora eu seja uma defensora, eu sou uma ufanista do modelo dos institutos federais e tal, eu acho que existem problemas graves, né, no que diz respeito à nova eleição. Primeiro, é sair do mecanismo da reatividade. Então, assim, a gente é reativo, a gente não é proativo. A gente não cria soluções, a gente só acata o que vem, e foi assim com Ciências Sem Fronteiras, né, foi assim. Então, assim, a gente sai tentando fazer para cumprir com aquilo. A gente não, acho que melhorou já, mas ainda precisa muito para a gente propor, para a gente criar projetos diferentes. E eu estou falando da rede como um todo. A gente precisa institucionalizar a internacionalização. Então, tem um dos reitores que coordena a Câmara de Relações Internacionais, que ele diz assim: os PDIs têm PDIs que não falam da internacionalização. E mais, hoje, para nós que queremos ter mestrados, doutorados, graduação, se nós não inserirmos a internacionalização como uma dimensão efetiva dos nossos trabalhos, dos nossos PPCs e tal, nós vamos ter um problema muito sério ali na frente, porque Então, a gente precisa pensar nisso com urgência, né? E aí, no caso do IFRS, a gente precisa levar isso para dentro dos cursos de mestrado e precisa levar isso para dentro dos cursos de graduação também. Então, precisa estar no PDI, precisa planejamento estratégico, precisa financiamento e precisa engajamento da comunidade. Eu sei que é difícil pensar em financiamento numa época como essa. Eu sei disso, né? A gente está sempre correndo atrás daquilo que é emergencial. Mas a gente precisa começar a pensar num projeto de longo prazo, sem sombra de médio e longo prazo. A gente tem que inserir a internacionalização nos currículos e nós, docentes, pesquisadores, temos que sair da endogenia acadêmica. A gente precisa olhar para fora do país e publicar o que é que a gente faz aqui fora do país. É difícil porque eu não sei escrever em inglês, porque eu não sei escrever em espanhol. Gente, a gente tem que... Pede para um amigo. Hoje tem outros instrumentos. A gente tem que achar um jeito de fazer isso, porque senão ninguém vai nos ver, né? Já no Brasil é complicado, e então fora do Brasil, pior ainda. Às vezes ninguém sabe quem é o Instituto Federal. Por sorte, ou já não é uma coisa visível, uma face visível ainda. E a gente precisa muito ampliar as parcerias e programas com a América Latina e África, né? Eu acho que a gente ainda trabalha muito na relação norte, de olhar o norte como referência, como países de referência, mas a gente precisa, sem sombra de dúvida, olhar para a América Latina, que tem experiências de educação profissional muito relevantes. E não falo do Chile, né? Mas eu falo da Colômbia, por exemplo, que tem coisas interessantes. Assim, tem coisas que a gente pode realmente aproveitar na África também, tá? Eu acho que a gente pode olhar para esses dois locais com mais carinho, eu diria. Bom, algumas das referências, depois vocês podem ficar com, né, vocês vão ver, não vou aqui citar todas elas. Muito obrigada pela atenção, né? Estou à disposição agora, se eu não passei demais do tempo, para responder perguntas. Só um pouquinho que eu estou abrindo a minha câmera aqui. Tá. Antes de passar as perguntas, eu quero só fazer uma fala, depois eu vou abrir para a Vivi também, mas só quem trabalhou com a internacionalização para saber que isso é um vício, né? Isso é algo que nos contamina quase, e quem trabalhou nunca mais deixa de trabalhar com isso. Assim, eu quero te agradecer pela aula. A gente teve uma aula aqui hoje, tá? Foi muito, muito bom. Nossa, um material, assim, espetacular.
E muitas das coisas que tu falaste, Cláudia, eu me identifiquei na hora. Quando eu fui trabalhar na assessoria internacional em 2016, a minha visão de internacionalização era que nós tínhamos que encaminhar estudantes e servidores para fora. E bastou eu estar um mês na assessoria para eu ver que não é isso. E eu acho que isso é um caminho que a gente tem a ser trilhado. Eu tenho conversado sobre isso. E até hoje nós recebemos alguns estudantes, nós temos uma parceria muito interessante com a FS, que é uma ONG que trabalha com estudantes de ensino médio, e que com isso a gente já recebeu estudantes do Japão, Campus Rio Grande recebeu uma estudante do Japão, nós recebemos áreas da Itália aqui, então é um caminho, mas a gente tem que também ter o que instituições estrangeiras têm, a gente tem que ter um período de submissão de candidaturas para que os estudantes venham para cá. E o que acontece com os estudantes que a gente encaminha? Eles não ganham nada das instituições estrangeiras, então nós também não teremos um custo. Então, essa é uma questão que a gente precisa, sim, melhorar. Eu vi que alguma colega do Campus Rio Grande falou dos testes de proficiência. Isso foi um retrocesso total para os institutos federais, tá? Total. Nós aplicamos os testes, nós aplicamos o TOEFL, a última vez que nós aplicamos, acho que foi dezembro de 2017. E depois disso, os institutos federais, em geral, não tiveram mais acesso ao TOEFL. Somente os que instituíram os seus centros de línguas através de um edital que eu não vou nem comentar, que foi pavoroso lá no final de 2017, que infelizmente só havia cobranças por parte da CETEC e nenhuma contrapartida, então naquele momento nós vimos que não tínhamos como aderir. As meninas conversaram aqui também sobre o PIMEI, que é um programa que a gente tem desde 2015, que tivemos o nosso primeiro edital em 2016, e que sim, temos campi que destinam, são valores bem baixos, digamos assim, mas que estimulam, sim, os estudantes a partir para a mobilidade, mas como a Cláudia deixou muito claro, não é só mobilidade, internacionalização é muito além da mobilidade. Enchi os olhos de lágrimas e vou te dizer que alguns dos depoimentos que tu colocaste de alguns assessores internacionais, veio a imagem do assessor que eu tenho certeza, eu liguei os pontos de quais foram os assessores que deram os depoimentos, e a gente tem casos aqui assim, pode falar. Sabe que quando eu apresentei a minha tese, eu levei alguns outros depoimentos, e num determinado momento eu comecei a chorar, porque cada vez que eu olho para isso, eu me emociono, porque é uma transformação brutal na vida das pessoas, e a gente tem a obrigação de fazer isso, né? E aí eu acho que esse processo da pandemia, Marlova, ele tem que nos ensinar que a gente pode, de alguma forma, possibilitar outras coisas para os nossos alunos. Não dá para mandar agora lá para fora, mas a gente, como professor, como docente, se a gente conseguir se inserir nas nossas atividades diárias, né? Uma visita ao Louvre, né? Uma visita, sabe? A gente abre a perspectiva deles. E também isso de receber também é muito importante, porque isso muda a vida da comunidade. Muda a vida como o campus se estrutura. Tem uma das falas dos assessores que diz assim, olha, lá pelas tantas... Era do rapaz que trabalhava um assessor que trabalhava na CETEC, trabalhou na CETEC. Uhum. E aí ele me disse assim, olha, sabe o que aconteceu com o Rio Grande do Norte? Num determinado momento eles receberam alunos e aí eles tiveram que fazer alguma alteração lá, não sei o quê. Isso mudou o olhar deles para como recebe o outro. Porque não é só tu olhar para o brasileiro, mas é tu olhar... Esse olhar do estrangeiro também permite isso, né? Então, eu sei que a gente tem muitas debilidades, mas é um processo que é irreversível hoje, né? É irreversível para quem vai trabalhar, para quem vai estar no mundo do trabalho, e se a gente não fizer, né, a gente tá impedindo o nosso aluno de ter outras oportunidades. Eu conheci há pouco um rapaz que ele está na OISE, ele também está na Universidade de Toronto, o nome dele é Alan, e lá pelas tantas, numa reunião com a minha orientadora, que agora eu faço parte do grupo de pesquisa dela, ele se apresentou e tal, e aí ela me disse assim, Cláudia, o Alan quer falar contigo e tal, e ele me mandou um zap depois,
Ele é do IFE Rio Grande do Norte. E ele disse assim, eu estou aqui fazendo meu doutorado, ele conseguiu uma bolsa do Canadá, não é nem do Brasil, ele conseguiu uma bolsa do Canadá, está fazendo doutorado na Universidade de Toronto, na OIS, e ele disse assim, eu só cheguei aqui pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, porque lá eu aprendi inglês, lá eu tive um excelente professor, lá eu consegui isso, depois eu terminei, fui fazer minha graduação, fiz meu mestrado, e agora eu estou aqui, e só estou aqui por causa do IFRE. Então, assim, são depoimentos que... Bom, vou deixar para as pessoas, se elas quiserem me falar, né? Porque senão eu vou ficar aqui... E a própria questão, né, Cláudia, do Ciências Sem Fronteiras, a gente sabe que o Ciências Sem Fronteiras, ele gerou uma série de críticas também, mas eu vejo que no IFRS e na grande parte dos institutos federais foi um divisor de águas na questão da internacionalização. Ela nos abriu muitas portas. Enquanto tu falava, eu lembrei de um caso, e tenho certeza que tu foi professora dela no campus dentro, de uma aluna que é lá do interior, que foi uma das primeiras estudantes. Eu não fui aluna dela, eu não fui professora dela. Eu descobri ela num evento do IFE Sudeste de Minas, onde fui falar sobre internacionalização. Tu sabe de quem eu estou falando, né? Aí abri lá o prospecto da universidade, tecnóloga e não sei o que, eu digo, como assim? Isso, e que agora está terminando o doutorado dela na Itália, onde ela foi durante a graduação pelo Ciências Sem Fronteiras. Com o Canadá também, a gente teve portas abertas pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, não adianta, a gente sabe que tem um caminho a trilhar, mas que a gente já fez algumas coisas assim. A Adria é diretora de pesquisa do Campus Erechim, ela tem um trabalho bem interessante com a UNAM, da Argentina. E a Adria, quando a Cláudia começou a falar de alternativas, eu me lembrei da nossa conversa lá em Cruz Alta, de fazer aulas compartilhadas também. Então, existem várias coisas que a gente consegue. Pessoal, eu também vou parar de falar um pouquinho. A Daiane está rindo de mim aqui, porque ela disse que toda extensão em diálogo eu choro. É verdade, toda extensão em diálogo eu choro, por motivos diferentes, mas eu sempre choro. Pessoal, quem quer fazer algum comentário, se quiser abrir a câmera, sinta-se à vontade para abrir a câmera, para abrir o microfone, para falar alguma coisa. Pode, Marlova, pode falar. Boa tarde a todos e todas, então, meus queridos e queridas, colegas. E a gente fica muito emocionado mesmo, Marlova, e dá vontade de chorar. Hoje eu não abro a câmera, mas eu vou sem engasgar a garganta como na passada. Quero dar, assim, os parabéns, né, à Cláudia pela aula mesmo que ela deu, né, o aprendizado que a gente tem e como é importante essa parte da mobilidade, né, como a gente tem que trabalhar ainda. No Campus Erechim a gente tem os editais próprios que encaminhamos os estudantes, trabalhamos com o edital da reitoria, né, também. Então, nós tivemos um estudante que fez de engenharia mecânica, teve a dupla diplomação, o Kleber, que nos deixou muito, muito feliz, que é como se fosse, assim, no coração da gente, né? Porque é algo que a gente acompanha, o encaminhamento, quando eles vão, a dificuldade que eles têm para ir, desde o lugar para ficar. Então, é um orgulho que a gente sente, né? Os estudantes terem essa oportunidade. E da revista Viver também, assim, é uma oportunidade que eu acho que nós temos que continuar. Parabéns para a Pró-Reitoria de Extensão, parabéns para a Silvia, porque é um local que a gente consegue colocar os nossos resultados da extensão, né? Que tantos, e às vezes a gente acaba por não divulgar. Então, na verdade, eu queria parabenizá-las, né, pela tarde de hoje, que foi muito boa, muito proveitosa, e aos colegas do Campus Erechim também, que temos artigos deles. Então, parabéns para os colegas também. Um abraço e que todos fiquem bem. Obrigada, Marlova, querida.
Posso fazer Marlova? Claro. Eu queria te dizer para outra Marlova que falou agora, tá, Valk? Então, assim, Marlova, eu sei da experiência que o Campus Erechim tem, tá? E quero dizer que acho muito importante essa participação. Inclusive, eu estive num momento quando eu voltei para a reitoria, ainda quando o nosso reitor estava bastante adoentado e tal, o Oswaldo, e eu fui a participar de uma reunião lá, agora não vou me lembrar o nome da cidade, é uma cidade pequena, mas eu fui lá junto com o Cerro diretor. Largo, eu acho. Isso, acho que era por ali, era Cerro Largo. Isso, eu lembro, foi com a rede que a Adri faz parte. Isso, e é muito importante essa participação em rede, né? São duas coisas que eu queria destacar. Essa, que é a participação em rede, né? Que é extremamente importante e que ajuda, porque às vezes o governo da gente não tem dinheiro, mas o governo de lá tem. E se a gente consegue estabelecer uma parceria e fazer um projeto de pesquisa conjunto, ou compartilhar aulas ou palestras, porque às vezes é isso, começa assim, e daqui a pouco, quando a gente vê, a gente tem uma relação duradoura, porque isso é o que as pessoas querem da gente. Elas não querem uma relação que seja só para, né? Elas querem alguma coisa que seja realmente consistente. E a outra que eu queria citar, Marlova, assim, ó, tem uma experiência de um colega no IFE Sudeste de Minas, que realmente ele me citou durante a pesquisa, que eu achei muito interessante. É uma estratégia muito boa que ele usou, ele me falou como é que ele estruturou. Então, assim, o que ele fez? Ele olhou para a realidade do campus. Porque, no caso do IFRS, por exemplo, nós temos campos que trabalham em áreas muito distintas. E temos cursos que são comuns a todos, né? Comuns a quase todos. Por exemplo, o tecnólogo em processos gerenciais, ele tem em vários campos, mas o tecnólogo em viticultura só tem um. Assim como uma determinada engenharia só tem um. Então, o que ele fez? Ele partiu desta relação do campus para ver aonde seria interessante fazer parcerias. E aí o campus se mobilizou, participou desse processo, e aí e eles estabeleceram com isso metas e novas parcerias e foram prospectando. Então, cada campus se desenvolveu internacionalmente atrelada à sua área de atuação. Achei muito interessante, né, a fala dele. Gostei muito da ideia. Eu disse, mas que legal, isso seria muito bom se a gente conseguisse. Claro, às vezes a gente não tem pernas, mas isso é uma coisa que seria interessante e é possível de fazer, né? Então, é uma ideia que me surgiu agora, que eu queria só ratificar, dar os parabéns para a Marlova e dizer que é isso mesmo. Quando tu falaste... Oi? Pode falar. Desculpa, não, pode falar. Eu queria agradecer e obrigada pela ideia, né? Porque às vezes a gente não pensa fora da caixa, né? É uma sugestão muito, muito boa. Olhar a realidade dos nossos cursos. A gente tem alguns casos assim com a enologia do Campus Bento, né? Que a gente tem a dupla diplomação com a Itália, tem a questão de um convênio com a Suíça, e até enaltecer uma coisa que tu falou no final, e isso eu vejo muito também, a questão das oportunidades da América Latina. A África não tinha pensado, mas a questão da América Latina, sim, isso é algo que se precisa pensar, sim, estreitar essas relações. É que a gente, às vezes, não olha para a África como a gente deveria, né? Porque a gente é muito acostumado... meu Deus do céu, um gato. E a gente é muito acostumado, às vezes, a olhar... A gente se pauta também, e quando eu falo a gente mesmo, a gente olha um noticiário e vê o que acontece lá, o problema da não sei do que, então a gente fica pautado por isso, né? Mas a gente tem instituições muito interessantes na África do Sul que pesquisam a educação profissional, por exemplo. A gente tem instituições em outros países, Nigéria, que também pesquisam a educação profissional. Então, assim, a gente tem outras possibilidades. É que a gente não está acostumado, porque a África é invisibilizada, assim como é a América Latina. Uhum. A tendência da gente é olhar para um país de referência do norte, né? Uhum. Norte global, como diz o Boaventura, né? E não estabelecer. Mas é isso.
A Sabrina tem uma pergunta aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente teve de experiência, depois eu abro para a Cláudia também, né, que é o que vocês pensam sobre a internacionalização com o médio integrado. Eu vou falar das experiências que a gente teve, que foram basicamente com essa ONG que eu falei, que é a EFS, né. Uma questão que tem que ficar muito clara, que a questão da, digamos, a mobilidade para o médio, ela não é igual a uma mobilidade de graduação. O estudante tem que saber que o estudante que está saindo para uma mobilidade, ele dificilmente vai ter um aproveitamento dessas disciplinas. Uma, porque a gente vai ter dificuldade de encontrar as mesmas disciplinas, principalmente no que se refere às disciplinas dos cursos técnicos, né? Mas é uma oportunidade... Sabrina, para a gente essa parceria é muito, muito interessante. O que eu continuo brigando com a FS é que hoje a gente está mais recebendo e a gente não está conseguindo encaminhar os nossos estudantes pela FS com bolsa, que é algo que a gente gostaria muito de fazer, de institucionalizar. Então, a gente sempre trata desse tipo de intercâmbio como um intercâmbio mais cultural, tá? Mas também é algo que eu acho que a gente tem que intensificar, sim, tanto essa questão de recebimento quanto do encaminhamento dos estudantes. Cláudia, tu queres falar algo? Não, eu acho que a questão que a Sabrina coloca sempre teve na minha pauta, assim, né? Porque a gente vê muito essa questão de aluno que vai terminar o high school nos Estados Unidos. Tem, né? Tinha uma época, era bastante comum. Né? Não sei como é que está hoje, talvez hoje muito menos, mas há alguns anos atrás, não sei como é que funcionava isso. Então, eu acho que se existe possibilidade de fazer o high school, também existe possibilidade de fazer o técnico integrado. Talvez não dentro da concepção de integrado. Então, é isso que a Marlova diz. Quer dizer, talvez a gente consiga... Né, eu me lembro que nós chegamos quando eu estive nos Estados Unidos por 2 meses, uma amiga chegou a olhar uma escola que tinha alguma coisa de formação profissional. Eu visitei a escola ali perto de Washington. Então, assim, ele tinha alguns laboratórios, eu via que tinha uns carros lá para os alunos mexerem. Então, ele tinha alguma coisa de formação na área de mecânica, tá? Acho que é um pouco diferente do que nós aqui, né? Porque a nossa é uma formação mais cidadã, mais integrada, né? Mais formal, eu diria. Lá talvez seja um outro tipo de formação. Mas eu acho que é isso, assim. A gente só vai poder dizer que não dá para fazer depois que a gente prospectar. Se é que pode fazer, se não pode, quem aceita. Eu acho que tem a questão da idade também, né? Que é um problema, sempre é um problema para sair do país. Então... talvez a gente possa fazer, por exemplo, no ensino médio, favorecer a questão das línguas, parcerias para a questão linguística, por exemplo, né? Quem sabe um aluno vai ficar 1 mês lá para aprender a falar inglês ou aprender a falar espanhol, então isso vai ajudar em algum momento, né? Se não dá parceria pelo ensino técnico mesmo, que seria interessante, mas a gente sabe que é diferente, né, em vários países, talvez na questão linguística seja possível. E a própria questão, né, Cláudia, digamos que o estudante saia, hoje nas nossas normativas, o estudante sai e ele retorna para o mesmo, ele se matricula no mesmo ponto de onde ele saiu, mas de ficar claro que ele não está perdendo um ano, muito pelo contrário, ele está, sim, crescendo de diversas outras formas, e hoje a gente faz assim... geralmente eles aproveitam as disciplinas de línguas mesmo, né? Mas ele vai estar cursando. Falando em línguas, a Vivi me lembrou aqui, a Sabrina falou trouxe um questionamento lá em cima e se perdeu no diálogo. Eu vou ler aqui, tá, Sabrina? O Campus Rio Grande tem aulas de língua inglesa apenas no primeiro ano dos cursos. Como preparar alunos linguisticamente falando para participarem desse mundo globalizado e de uma internacionalização? Sabemos que o domínio do idioma é fundamental, pois as instituições estrangeiras exigem provas de proficiência. Queres falar um pouquinho, Cláudia? Como professora de português e inglês, eu quero dizer que eu concordo. Eu acho que, assim, a gente até tentou discutir isso no Instituto Federal. Não é uma coisa simples, porque as pessoas têm concepções linguísticas diferentes, concepções do uso da língua, né? Então, não é uma coisa fácil de se chegar a um consenso.
Mas o ideal seria que a gente pudesse estabelecer, como tem outros institutos, centros de língua com extensão, né, com a língua como oferecida como extensão. Porque no currículo, e aí eu vou ser bem sincero, fui professora a minha vida inteira de ensino médio, e eu nunca acreditei que dentro do currículo tradicional do ensino médio a gente conseguisse fazer alguém aprender nada. Pela pouca carga horária, pela quantidade de alunos que tem em sala de aula, pela diferença de níveis que existe entre os alunos. E tu pega numa turma alguém que fala fluentemente, tu pega um outro que não consegue nem dizer end. Tá? Então, assim, é uma coisa que a diferença é muito grande. Então, talvez trabalhar isso da perspectiva da extensão, né, como uma possibilidade de oferta de cursos de extensão. Nós temos, tá? Na rede nós temos vários exemplos. Quer dizer que e não é só inglês, não. Nós temos, por exemplo, se eu não me engano, é o Maranhão, é francês. Era a Virgínia que estava lá, né? Isso, a Virgínia mobiliza o francês lá. Impressionante, impressionante. Assim, a gente tem campos que tem alemão. Então, vejam, não é uma questão. Eu acho que é possível fazer, mas a gente precisa mobilizar as pessoas. Eu só queria dizer assim, o Marcelo mandou aqui uma coisinha que eu vou dizer assim, que a minha fala despertou a nostalgia da época em que o Brasil era respeitado lá fora, né? E eu quero dizer que sim, Marcelo. Cada vez que eu olho para esse trabalho, eu me dou conta de que atualmente essa realidade que eu descrevi aqui, né, que eu falei e tal, é muito complexa fora do país. Para a gente poder hoje fazer um processo de internacionalização, nós primeiro vamos ter que convencer os nossos parceiros lá fora que nós somos uma instituição séria. Nós somos institucionalmente sérios, né? Porque não tá nada fácil de fazer isso. Infelizmente, a gente tem sido conhecido pelos péssimos exemplos de cima, né? Infelizmente, é isso que tem dominado. O Rodrigo é colega lá do IFRJ e fala da importância do Centro de Línguas. Sim, é algo muito, muito importante. No IFRJ, conseguimos institucionalizar o Centro de Línguas em 2019 via extensão. Já estamos caminhando para a aplicação de provas de proficiência com previsão para 2021-2. Acho que a gente vai te chamar aqui para falar sobre isso, então, Rodrigo. É uma boa ideia, Até porque, assim, eu sou partidária, eu sempre disse isso, esses dias eu disse para um amigo, também dos IFES, eu disse assim, nos institutos federais a gente não precisa reinventar a roda. Não. A gente olha para as experiências que a gente tem, traz para a nossa realidade, vê o que a gente pode fazer e a gente já tem meio caminho andado. Então, por exemplo, eu conversava com um assessor sobre a questão das escolas binacionais. Gente, o quanto essas escolas podem estar nos auxiliando no que diz respeito à burocracia, à documentação, que às vezes a gente nem sabe que existe, que precisa, e como é que eles... Sabe, essa experiência é muito rica, e a gente não tem só uma escola. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma, em Jaguarão. É Jaguarão, isso. Acho que é Jaguarão, né? Ou Livramento. Agora não me lembro mais. Bom, enfim. Mas a gente tem outras no país, são 5 ou 6 no país, que poderiam estar trazendo essa realidade de como tu lida com a diversidade estando com uma escola binacional, atendendo alunos brasileiros e do outro país da América Latina. É isso. E os nossos fóruns nos auxiliam bastante, né, Cláudia? Tanto dos assessores internacionais, dos pró-reitores de extensão de ensino, esse compartilhamento das boas práticas e essas relações que a gente desenvolve acabam nos auxiliando. A Cleide, querida, a Cleide é colega do ForProeste. Esses depoimentos dos alunos do interior, acho que foi na Paraíba, pelo menos parece, com os depoimentos dos nossos que foram para o Canadá. A revolução foi muito grande na vida desses jovens, é verdade. É verdade. Na realidade, Cleidene, é isso? Cleide, pode chamar ela de Cleide, né, Cleide? Cleide, na realidade, assim, sim, foi do Nordeste, mas não foi da Paraíba. É que eu não posso revelar os meus entrevistados, né? Porque isso faz parte da questão ética. Mas, assim, realmente, o depoimento ele é muito similar no Brasil inteiro. A verdade é que eu tive nessa mesa que eu estive no Sudeste de Minas, e que eu consegui encontrar essa aluna nossa que estava lá no folder, né? Era uma mesa sobre as mães do Ciências Sem Fronteiras.
Mães do Ciências Sem Fronteiras. Eu gosto sempre de contar essa história porque eu acho ela linda. Lá pelas tantas tem uma de mais classe média, uma senhorinha assim bem sentadinha e outra também bem... E daqui a pouco elas começam a falar. E uma das mães diz assim, pois é, eu sou doméstica, o meu marido é de posto, frentista de posto, e a minha filha foi estudar no campus Barbacena, fazer o curso superior lá. Aí, no auge daquela novela que tinha a questão do tráfico de mulheres, foi no auge do Ciências Sem Fronteiras também. Começou aquela efervescência toda. E aí, a menina chegou em casa e disse assim, mãe, eu vou para... Não era Ucrânia, era um outro país ali, por ali. Mas por ali, tá? E disse que a mãe ficou em estado de choque, o pai disse que ia expulsar ela de casa, porque imagina a filha minha ir para fora do país, ainda mais com a novela no auge, né? E aí, o que ela fez? O professor insistiu, ela foi, teve que comprar um computador para o pai, para a mãe e o pai e a mãe aprenderam a lidar com o computador, se queriam falar com ela por Skype. Então, assim, tu tem toda uma revolução que acontece não só na vida da menina, mas na vida da família. Assim, isso muda o panorama, as pessoas se capacitam, mesmo que na força. Bom, eu sei que assim, começou a mesa, eu comecei a chorar e não parei antes do final da mesa. Eu chorei a mesa inteira, porque foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, em termos de depoimento. A Marlova falou que a gente se envolve com os estudantes, né? No nosso caso, querendo ou não, as nossas vagas são poucas, então a gente acaba desenvolvendo uma relação com os estudantes desde o momento que eles participam do edital. Sim. E a gente fica torcendo por eles, e o caso do Kleber, esse que agora terminou e concluiu, foi nosso primeiro com dupla diplomação. Nossa, assim, foi algo que a quantidade de vezes que ele me chamou no WhatsApp para pedir opinião sobre o que ele fazia, a questão do início da Covid, a questão de que ele tinha ganho uma bolsa de mestrado no Brasil e que ele não sabia o que ele fazia. Então, a gente se envolve com eles e a gente fica feliz pelas vitórias deles também. Aqui a fala do Carlos, então seria possível criar uma rede de experiências de extensão dentro do IFRS para compartilhar e cooperar com experiências de um campus que possam ser adaptadas em outros campos, sem perder a identidade de cada campus. As reuniões, publicações e jornadas são algumas dessas possibilidades. Sim, a gente poderia pensar em outras, e até a própria ideia do extensão em diálogo, Carlos, foi para isso também, né, para a gente fazer essa troca de ideias. E como a Cláudia disse, num nível macro, a gente tem a rede que a gente trabalha, mas dentro, no nível interno do IFRS também, a gente tem que trabalhar um pouco mais essa questão de troca de experiências. Pessoal, mais alguma fala? Eu vejo que as pessoas estão digitando. Sim, a gente sempre vai para a jornada do Campus Erechim, acho que desde 2016, né, Marlova, que a gente sempre vai, faz uma fala sobre a assessoria internacional. Eu acho que a Vivi já foi esse ano também, esse ano ou ano passado, eu não me lembro, porque esse ano ele está tão nebuloso que a gente não sabe mais o que aconteceu esse ano, o que aconteceu no ano passado. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma fala? Senão a gente vai encerrando. Sim, exatamente, Rodrigo. A gente tem que lidar com o desafio da internacionalização com orçamentos que são cada vez menores e mais vergonhosos, né? Sejamos bem... A gente tem trabalhado com o PMEI com um valor menor, até eu vejo que o Eduardo tá digitando, a gente tem um valor da pesquisa também, que a gente disponibiliza bolsas, nós sabemos que não custeia o total das despesas dos estudantes, mas a gente tem tido boas experiências, porque inclusive existem estudantes que vão sem a bolsa, pelo fato de não precisar efetuar o pagamento, que a gente sabe que as taxas na Europa, que é para onde a gente tem encaminhado, também são altas, né?
Bom, pessoal, antes de finalizar, eu quero só fazer um lembrete. Tem um bannerzinho ali que vocês estão vendo na nossa apresentação, tá? A Silvia já falou brevemente, mas a gente já está com o prazo para submissões de relatos de experiência para o próximo número da revista Viver aberto. Provavelmente, não lembro se a Silvia já encaminhou, mas se não encaminhou, logo vai encaminhar o e-mail também com maiores informações, tá? Lembrando que desde o nosso último número, as submissões podem ser feitas pelos 3 institutos do Rio Grande do Sul, tá? Aqui é umas falas para ti, Cláudia. É verdade, o entusiasmo ainda é o mesmo. Mas ela sempre vai falar em nome do INPE. Beijo, Keila. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Quero agradecer imensamente a Cláudia por ter aceito esse nosso convite, como eu falei antes, por ter nos dado essa aula, que para mim foi uma aula muito bom mesmo. A Daiane está me lembrando, tá lá no site do IFRS, na aba extensão, a gente tem sempre disponibilizado o link de gravação dos nossos eventos de extensão em diálogo, tá? Aqui a Dai colocou o linkzinho já, tá? Agradeço pela presença dos colegas de outros institutos também. Eu vi que a Sandra, antes eu falei da Flávia, mas a Sandra, diretora do campus Ibirubá, também estava ali. Sandra, não Sandra, morre. Beijo! Não morre mais. Regina, querida colega do For Inter. Então, muito, muito obrigada pela presença de todos. Foi uma tarde muito agradável. É sempre bom quando a gente consegue falar sobre assuntos agradáveis também, e vamos manter a esperança que a gente vai conseguir fazer muita coisa mesmo com esse nosso orçamento reduzido. Obrigadão. Como dizia Paulo Freire, temos que esperançar. É verdade, não. Então, assim, a gente não pode nunca se entregar para os homens. Vamos lá. Vamos lá, porque cada dia é um desafio diferente. Obrigada, gente. Beijo. Fiquem todos bem. Beijão.